Eu já falei aqui no episódio da primeira temporada sobre planejamento tributário. Vocês lembram, né? A gente conversou sobre como empresas podem economizar com um bom serviço de planejamento tributário, inclusive se tornando mais competitivas no mercado. Já no episódio de hoje do Papo de Quê, a gente vai continuar falando sobre tributação, focando em empresas do segmento de saúde e em aposentadoria para profissionais da área médica. Eu tenho certeza que as minhas convidadas vão trazer muita informação do universo da contabilidade, gestão, direito e tudo o que eu mais amo, inspirar negócios e impactar empreendedores. Incrível, né? E aí, vamos bater aquele papo? E para começar a apresentar minhas super convidadas de hoje, eu quero falar de uma super mulher que foi escolhida pela contabilidade há cerca de 7 anos e foi identificando na profissão algumas possibilidades para levar para a sua vida profissional. Ao se formar na faculdade, ela já sabia o seu rumo, queria empreender na contabilidade. Ela percebeu no ramo dos profissionais da área de saúde um norte que iria escalonar sua trajetória na contabilidade e, com o seu método, transformar literalmente a vida de muitos contadores. Eu tenho a satisfação imensa de receber aqui a super empreendedora contábil, especialista em contabilidade para profissionais e empresas da área de saúde, mãe da Diná, Lilian Versosa. Oi, Fabiano, tudo bem? Que bom estar recebendo você aqui. Ô, Fabiano, muito obrigada pela definição, assim, você conseguiu condensar toda a informação que eu te passei. E, realmente, a contabilidade me escolheu junto com a saúde. É um prazer estar aqui no seu projeto. Que bom, fico muito feliz. De outro lado, eu tenho uma super advogada que desenvolve um incrível trabalho na área previdenciária, que junto à equipe do seu super escritório, impacta positivamente a realidade dos profissionais da área de saúde. Ela descobriu no serviço público e na área de gestão de saúde a melhor forma de exercer sua atuação e fazer o seu negócio ter alta performance. Muita satisfação em receber essa super profissional, advogada e mãe da Cecília, Larissa Guzmão. Olá, Fabiano. Para mim foi uma satisfação receber o convite. Que bom, eu estou muito feliz, gente. E assim, pelo assunto em comum, né? Nós temos aqui uma contadora da área de saúde, vamos conversar e vai ser uma conversa assim muito bacana. A gente vai falar muito sobre o meio médico sem sermos médicos. É verdade. Que a gente vive esse universo mesmo sem sermos médicos, É verdade. A gente vive bem isso e é interessante, né? Porque a gente procura tanto os médicos para que eles solucionem, né, as nossas dores, as nossas questões de saúde mesmo, mas a gente também cuida da saúde financeira deles, né, previdenciária, da gestão das empresas, né? E é muito bom trazer vocês, que são duas autoridades no assunto. É uma honra para mim estar recebendo. Eu tenho certeza que a gente hoje vai levar muito conteúdo para muita gente. Com certeza. A gente também faz o diagnóstico igual a eles, né? A gente faz o diagnóstico da empresa deles e eles fazem o nosso diagnóstico da saúde. Então, a gente contribui também para sanar as dores que ele tem como profissional. Com certeza, com certeza. Gente, é o seguinte, eu quero começar fazendo uma pergunta para a Lili, que eu chamo Lilian, mas eu chamo de Lili, né? Lili, eu queria saber de você. Você trabalhava na área de saúde e você também é contadora para o segmento de saúde. Só que agora você se distanciou da área de saúde, né, como uma profissional da área de saúde, e vai se dedicar somente à contabilidade para esses profissionais. Eu queria saber de você, conta para a gente, na verdade, como foi isso, o porquê, eu queria entender um pouquinho mais. O porquê de sair e o porquê de segmentar. Quando eu estava no início da faculdade, eu comecei a entender o universo da contabilidade, mas eu já estava inserida na saúde. E eu percebia que esses profissionais, eles trabalhavam o tempo todo, só davam plantões e tinham uma vida financeira totalmente desorganizada, né? E precisavam de pessoas que olhassem para ele como eles olham para os pacientes. Verdade. Com cada detalhe, com cada dor, que trouxesse soluções. Então, eu comecei a escutar todas essas dores e comecei a ver oportunidades ali. Então, eu comecei a direcionar o meu estudo todo voltado para eles, para trazer soluções, para curar suas feridas, as suas dores na área financeira. Então, quando eu terminei a faculdade de contabilidade, eu tirei, né, a carteira do conselho e eu disse, eu precisava me especializar mais para trabalhar com esses profissionais. Então, eu fiz um MBA
E dentro do MBA eu comecei a encontrar mais soluções. Eu comecei com eles na declaração do imposto de renda, e na declaração do imposto de renda eu comecei a encontrar que eles tinham muitos vínculos e isso começava a onerar demais eles. E eu queria entender como solucionar isso. Então, a especialização me trouxe bagagem para começar a solucionar. Então, eu comecei a criar serviços totalmente direcionados a esses profissionais. Então, a contabilidade me consumiu, junto com esse segmento da saúde, com essa especialização. E hoje eu só estou trabalhando para esses profissionais. Hoje eu sou especialista em saúde. Perfeito. Uma grande autoridade. Porque eu escutei muito a Sim. dor, filtrei, me especializei e hoje entrego soluções. E vindo junto com isso, as pessoas vendo que eu estava entregando e que esse público realmente precisava de um acompanhamento direcionado, outros profissionais de contabilidade vieram me solicitar para que eu ajudasse a entender o universo e a trabalhar com os profissionais da Para que eles saúde. se tornassem também especialistas, Em né? saúde. Muito bom. Lili, Muito bom. e muito legal, assim, ela ter falado sobre essa questão do nicho, né, da escolha Sim. do nicho, porque a gente que é empreendedor, em qualquer área que você trabalhe, você precisa nichar. E aí a gente ouve muito, assim, desses gurus, precisa nichar, mas por que eu preciso nichar? Isso é algo, assim, muito importante para o desenvolvimento do profissional, porque a partir do momento que você começa a definir qual é o público que você quer atender, o público que você vai atender, você não deixa oportunidades passarem. Na verdade, muita gente tem na cabeça que, se eu atender todo mundo, eu tenho mais oportunidades. Se eu nichar, eu acabo perdendo oportunidades. E, na verdade, não é assim que funciona. Por quê? Quando você começa a conversar, produzir conteúdo, quando você começa a trabalhar para aquele tipo de público se identifica com você. Com e certeza, aí eles sim. vão te procurar. É a mesma coisa, e a gente está falando da área de saúde, né? Então, é a mesma coisa que se nós tivermos um problema no joelho, eu não vou procurar um neurologista, eu vou procurar um ortopedista. Exatamente. E é assim que os profissionais da saúde começam a nos enxergar quando a gente começa a focar naquele tipo de profissional, né? Eles começam e você começa a ter mais intimidade também com o assunto. Isso você passa a entender mais o dia a dia daquela pessoa. E aí você consegue atender com muito mais eficiência, né? Muito mais assertividade. Verdade. E isso é muito importante porque o que é que eu percebo? Eu percebo que quando você também se identifica com alguma coisa, né, com um segmento, seja ele contábil ou do direito, e você se especializa naquilo, você começa a ter uma propriedade muito mais autêntica, sabe? Você se esforça, obviamente, para aprender, para estar sempre atualizado, mas aquilo se torna um prazer. Então, a forma com que você fala, a forma com que você busca solução, as estratégias que você oferece para o seu cliente são totalmente diferenciadas, porque você, de fato, vive aquilo, né? A minha empresa de contabilidade não é segmentada. A gente tem, na verdade, alguns segmentos, a gente escolheu alguns segmentos. A nossa empresa começou também há 14 anos atrás. Então, há 14 anos, a gente não tinha esse acervo de informação que a gente tem hoje na internet, né? Então, não tinha alguém dizendo para a gente como a gente podia fazer uma gestão na nossa empresa, não tinha alguém para falar, olha, segmenta. A gente até pensou na época em segmentar para a construção civil, mas foi algo que a gente ficou com medo naquela época, porque a gente pensava, bem, e se esse segmento aqui entrar em crise, como é que a gente vai fazer? A gente era muito pequeno, se sustentava daquilo, então era bem difícil tomar uma decisão tão séria. Acaba sendo algo muito intuitivo, né? Porque a gente não tinha alguém que dissesse realmente, olha, vai ali e faz. O que a gente fez também, e dentro da contabilidade, eu acho que com o tempo a gente vai percebendo, é que você tem um cliente que é médico, e aí ele tem uma super clínica, um hospital, e aí a filha dele tem uma empresa de roupas, uma sapataria. E aí ele quer que você seja, se ele gostar do seu serviço, ele quer que você seja o contador da empresa dele. Que ele confia na pessoa, exatamente. né? Como é que você vai recusar ser contador da filha de um cliente? Né? Uma coisa que vem crescendo nesse segmento de saúde, que é uma grande oportunidade também para nós da contabilidade e também para a área do direito, é os infoprodutos. Os profissionais de saúde, eles estão vendendo as técnicas que eles aplicam. Há uns 15 dias atrás, eu abri uma empresa de uma médica que vai vender um infoproduto voltado a cuidados paliativos. Né? Ela vai falar uma linguagem específica. Ela vai ter uma empresa que vai atender, normal, ela vai atender nos hospitais, emitir as notas, mas ela também vai vender um infoproduto. Então, é um mercado que ele tem muitos tentáculos.
Isso. E se você for especialista, você consegue abarcar. Eu concordo totalmente. Veja, você não pode chegar para sua cliente e falar, olha, procura outro contador para cuidar dessa sua outra empresa. Como é que você vai fazer isso? É bem complicado, né? E aí, o que é que a gente faz lá no escritório? A gente começou a criar algumas autoridades dentro do escritório. Setores. Então, alguns setores, de fato. A gente tem pessoas que cuidam mais do segmento de saúde, tem pessoas que cuidam mais de empresas do segmento de comércio, para que a gente criasse essa autoridade, já que a nossa empresa vem de uma cultura e também com uma carteira de clientes que tem todo esse envolvimento em outras áreas. Mas, com certeza, você se especializar em alguma área, você levar uma diferenciação. Na internet mesmo, meu posicionamento na internet... Quando eu comecei na internet, eu cheguei, inclusive, a me posicionar como um especialista na área de saúde, porque eu falei até para a Lili hoje, eu disse, olha, eu adoro tributação para a área de saúde, para os profissionais da área de saúde, para empresas, e a gente lida com muita empresa assim na tática, só que ainda não era algo que mexia comigo, ainda eu gostava, mas faltava alguma coisa. E como eu identifiquei depois que eu mexia muito com contabilidade digital, né, que a minha empresa é uma contabilidade digital e que eu adoro gestão, porque inclusive eu sou empresário desde 2008, então tinha tudo a ver. E quando eu comecei a falar sobre isso e focar nisso, eu comecei a perceber que o meu público se conectou mais comigo na internet e que eu tenho tido muito mais prazer de falar sobre o assunto que antes. Então, antes, às vezes, eu ficava, ai meu Deus, deixa eu ver o que é que eu vou falar agora. Né? Deixa eu ver o que é que eu vou criar de conteúdo agora. Depois que eu comecei a falar sobre gestão de empresas contábeis, sobre contabilidade digital, que está dentro da gestão, eu comecei a eu passo o dia até contendo um pouco, porque senão eu vou levar muita informação no mesmo dia. Então, isso é um sinal de que a coisa é verdadeira, vai dar certo, né? E foi a mesma sensação que eu tive quando você nos convidou. Eu fiquei pensando, eu digo, poxa, o que é que a gente vai falar? Será que eu preciso montar algum script? Será que eu preciso pensar aqui em algum conteúdo para levar? Mas aí eu disse, não, a gente vai lá, sentar, vai conversar sobre aquilo que a gente faz no dia a dia, que é o que virou nossa paixão, né? Exatamente. Que a gente que trabalha, que tem empresa, a gente busca muito acho que todo mundo tem essa busca, assim, incessante pelo que vai fazer o seu coração vibrar. Isso. E a gente é muito feliz quando chega nesse momento que a gente pode escolher. Verdade. Porque por muitos anos, né, quando a gente se forma, entra no mercado de trabalho e você está começando, às vezes você não tem muita opção. E aí, quando você consegue chegar num momento de maturidade, que você consegue dizer assim, não, é isso aqui que eu gosto de fazer, aí a gente não se preocupa mais em estar, né, pensando o que é que vai falar e tal. É isso mesmo. Você fica mais à vontade, né? À vontade. Quarta-feira agora eu vou palestrar no Conescap em São Paulo. Que aí quando passar o episódio já vai ter passado, né? O Conescap, mas a gente está gravando. Mas eu fico pensando, meu Deus, eu vou estar no Conescap, o maior evento do Brasil. Peraí, calma. Aí começa a bater aquele medo, né? O que vai naturalmente acontecer. Depois eu pensei, não, mas eu vou falar sobre o que eu sei. Então não tem problema, vou estar tranquilo lá. Exatamente. É só falar sobre o que eu vivo, sobre o que eu sei. Eu pratico isso há 14 anos. E vem dando certo, eu tenho um case de sucesso com isso. Então tá tranquilo, tá bom, tá tudo jóia. O frio sempre vai acontecer, o frio na barriga, porque é uma delícia, inclusive, né? E assim, né, o formato a gente sempre tem, né, receio de câmera, de microfone e tal. Então isso deixa a gente mais nervoso do que o assunto em si, verdade, que é algo que a gente tem mais intimidade, né? É verdade. Agora, Larissa, eu queria que você me falasse um pouquinho sobre a sua história, o porquê de ter escolhido o segmento previdenciário, aposentadoria para profissionais de área de saúde. Então, eu vou até tietar agora, né? Porque eu comecei na área de direito, então passei pela área consultiva, mas aquela coisa que não era realmente o que eu queria fazer. E aí, depois de uns 7 anos de formada, foi que eu voltei para o contencioso. E aí comecei a descobrir o previdenciário, porque trabalhava com restituição de INSS, que eu estava conversando com Lili, que é o trabalho que Lili faz muito. E aí, como restituição de INSS é uma matéria tributária, mas está relacionada à previdência, eu comecei a identificar nos extratos previdenciários dos médicos, porque já trabalhava naturalmente, né? Como meu esposo trabalhou muitos anos em plano de saúde, naturalmente a gente tinha mais acesso à classe médica. E aí a gente trabalhava mais com médicos. E aí foi quando a gente começou a olhar os extratos previdenciários e ver como a vida do profissional da saúde é desorganizada.
E aí a gente ficava, caramba, essa pessoa tá em vias de se aposentar e ainda não procurou e não... Então, assim, isso começou a despertar a curiosidade e aí, por conta de um programa de cálculos previdenciários, que hoje são o Rafael Beltrão, que ele é nosso mentor, a gente faz mentoria com ele, com a esposa dele, a Luciana Beltrão. Eles têm um programa de cálculos previdenciários. Hoje não é mais só cálculo previdenciário, eles têm outros tipos de cálculos jurídicos, que é cálculo jurídico, o nome do programa. Eu comecei a me apaixonar pelo previdenciário. E aí, o que eu comecei a ver? A gente já trabalhava com médicos. Médicos têm a vida muito desorganizada. E aí, a gente começou a sentir que ali tinha um pontinho que a gente podia, assim, trazer um conforto melhor, uma comodidade melhor. E, assim, médico é extremamente ocupado. Super ocupado. Não tem habilidade com burocracia. Nada. Então, assim, parece que eles conseguem falar de medicina. Isso. Fora isso, você tem a maior dificuldade para conversar com eles. É verdade. Então, a gente começou a ter prazer em atender e trazer comodidade a essa classe de clientes, porque a gente viu que os nossos colegas burocratizam. Sim. Infelizmente, os advogados, eles têm... hoje vem mudando, né, com a advocacia mais jovem, o pessoal mais digital, a gente está mudando muito essa realidade. Mas lá, uns 10 anos atrás, era... assim, tudo era muito burocrático. Então, assim, você chegava num escritório jurídico para ser atendido, aí o advogado dizia assim, olha, doutor, você vai me trazer tal documento, tal documento, tal documento. E entregava uma lista. Você só vai ver esse médico novamente daqui a 2 anos. Exatamente. E ele vai dizer, olha, não tem aquela lista que você me entregou? Eu não consegui pegar nada. Eu não consegui. Tem ela de novo aí? Exatamente. Que eu perdi a lista. Então, é nesse nível. Nesse então, nível assim, mesmo. a gente começou a ver na deficiência do mercado, a gente começou a enxergar a oportunidade de realmente crescer. E aí isso virou uma paixão. Assim, eu quero atender, a gente ir lá no escritório, a gente faz o cálculo da Previdência e quando a gente vê que ele tem requisito, a gente fica buscando onde é que a gente consegue aumentar o valor daquela remuneração. Sim. Então, é um trabalho cheio de desafios, exatamente. né? E quando a gente consegue, faz, caramba, essa é a melhor aposentadoria para o meu cliente. Isso traz, assim, um prazer enorme, porque a gente sabe que realmente eles são desassistidos. E, assim, na área previdenciária... É verdade. O previdenciarista, ele trabalha com... A gente tem várias classes, né, para trabalhar. Então, policial militar, professor, produtor rural. E cada classe dessa, ela tem uma especificidade. Sim. Então, assim, o previdenciarista que ele trabalha com o professor, nem sempre ele vai conseguir atender um médico com a mesma maestria que ele atende um professor. Então, isso foi o que, assim, hoje é o que a gente ama fazer. E eu, assim, né, eu já tive alguns contatos profissionais com vocês, né, com seu escritório, e deu para perceber muito a seriedade com que vocês entregam o trabalho, a forma com que vocês enxergam mesmo o cliente de vocês e como vocês querem resolver isso. E dá para perceber que é uma paixão mesmo, assim como a Lili, né, que a gente já conversou algumas vezes, Sim. a gente já fez live também juntos. Já fizemos. Dá para fizemos. perceber o quanto isso faz parte do core da empresa de vocês, né? E isso é extremamente importante, é isso que causa diferenciação, com certeza. É um dos, né? É um dos motivos que causam aí essa diferenciação. Muito bom. Mas eu digo assim, quando a gente está falando sobre, por exemplo, agora sobre tributação para empresas médicas, para profissionais da área de saúde, a gente sabe que a gente tem muitas oportunidades, principalmente do ponto de vista contábil. Sim. A gente sabe que, contabilmente falando, se você vai estudar a realidade de um profissional da área de saúde, se como pessoa física ele vai estar economizando em tributos, se como pessoa jurídica isso vai ser ainda melhor, ou se não vai resolver o problema dele, né? São muitas oportunidades que a gente consegue oferecer e soluções para os nossos clientes que são da área de saúde. Como você vê isso, Lili? Você, quando recebe, porque tem aquela famosa pergunta, né? Olha, eu estou recebendo meus rendimentos, mas é como pessoa física. Se eu abrir uma pessoa jurídica, eu vou pagar menos. Vou pagar menos? Porque parece que o entendimento que eu tenho, até porque o médico, né, o pessoal da área de saúde não tem habilidade com burocracia, com nada disso. Então, ele vem acreditando no que ele ouve falar, né? Naquela solução que a gente entregou para o colega dele de profissão e que ele acredita que é a mesma solução para ele. Que se encaixa. E nunca é. Né? Exato. Então, acontece isso com você também? Acontece. Eu só quero
completar uma fala que ela trouxe aqui sobre a burocratização. Eu sempre enfatizo muito nos nossos treinamentos que nós, contadores especialistas em saúde, temos que ser facilitadores. Quando um cliente chega para a gente, por exemplo, para abrir, eu vou falar PJ, que é a linguagem do segmento, tá? Para abrir uma PJ, esse médico já deu 24, 36 horas, ele quer que você diga para ele o que é que ele tem que fazer. Quanto é? Quanto é para fazer? Aí, o que é que nós, na nossa empresa, já temos? Nós já temos parceria com uma certificadora, parceria com um escritório virtual. A gente pede para essas pessoas entrarem em contato com ele, a gente dá tranquilidade para esse profissional. Vai entrar em contato, o que você precisa para abrir a empresa, a gente já tem os parceiros que vai entrar em contato com você e vai resolver tudo de forma online, digital, dentro do plantão, na sua casa, na hora do seu descanso. Então, eu enfatizo muito essa necessidade da gente facilitar, né? A gente encurtar o caminho da burocracia. Exatamente. Tá? A mais que eu queria trazer. Em relação ao planejamento tributário dos profissionais, outra verdade que eu venho aplicando é: profissional de saúde começa na pessoa física. Por que profissional de saúde começa na pessoa física? Porque esse profissional tem mais de um vínculo. Então, não adianta ele chegar para mim e dizer assim: como é que eu posso pagar menos na pessoa jurídica? Depende. Depende muito. Depende. Você é servidor público, você é profissional liberal, atende como pessoa física, você dá plantão extra, você é residente. Qual a sua realidade tributária como pessoa física? Vamos planejar isso? Então, quando a gente planeja, às vezes a realidade da pessoa física dele é mais econômica do que na pessoa jurídica, mesmo no anexo 3, pagando 6%. Sim. Por quê? Porque ele já recolhe, por exemplo, uma previdência do INSS já num valor alto numa empresa e ele, como profissional liberal, não vai precisar mais recolher como contribuinte individual, que esse contribuinte individual onera muito essa pessoa física. Outra coisa também, o perfil profissional. Se ele for dentista, os custos operacionais de um dentista é muito alto. É totalmente diferente de um custo operacional de um psicólogo. Isso vai entrar no livro caixa. Exato, de um médico. Exatamente. Então, são características. Então, a resposta sempre depende. Sim. E o que é que nós, da nossa empresa, fazemos? A gente faz uma consultoria diagnóstica. Esse profissional nos procura, a gente vai fazer essa consultoria, construir o cenário que ele está inserido e vai projetar o cenário ideal. Então, quando a gente projeta esse cenário ideal, nem sempre é pessoa jurídica. Nem sempre é pessoa jurídica, isso acontece muito também. Né? Aí a gente tem que ter muita responsabilidade como a gente vai orientar o nosso cliente. Para nós, contadores, é melhor por causa do honorário de recorrência, claro, né? Que esse cliente seja pessoa jurídica. Com certeza. Mas como a nossa empresa quer trazer verdades para esse cliente, a gente mostra para ele, não, o seu melhor cenário é ser pessoa física, porque a sua carga tributária na pessoa física vai ser menor e todos os custos operacionais envolvidos. Porque na pessoa jurídica ele vai ter custo com contabilidade, custo com inscrição municipal, com alvará de funcionamento, enfim, com N coisas. Olha, muitas vezes o cliente lá na Tática, que é médico, inclusive, já participa de algum quadro societário de alguma empresa, ele quer abrir uma outra PJ. Eu quero abrir uma outra PJ, agora eu quero fazer sozinho também. Tenho algumas receitas novas que eu vou colocar nessa PJ aqui. E aí a gente faz um estudo e eu falo para ele, posteriormente, eu digo, olha, não vai abrir. Pelo menos é a orientação da gente. Mas por que, Fabiano? Não, porque a diferença que vai fazer, você vai ter de despesa com a contabilidade. E isso é uma coisa que está muito dentro da cultura da nossa empresa. E quando a gente vai crescendo, a empresa vai crescendo também, você vai tendo um time, você exige do seu time que ele seja de acordo com os valores da sua empresa cultura. Então, você quer um time honesto, que seja honesto com você, com os colegas, com os clientes, né, que respeite, que seja empático. Então, como é que o time da gente vai ver o líder fazer algo que ele sabe que aquilo vai estar impactando negativamente ao cliente, né, na vida do cliente, mas por interesse de ter alguns honorários por uma vantagem financeira. Então, isso é algo que, obviamente, você primeiro faz por conta da sua base, como valor, né, os seus valores, e também por conta da sua empresa posteriormente, porque você sabe que isso vai refletir em todo o processo. E, de fato, muitas vezes é isso que acontece. O empresário
da área médica, que é uma pejotização, ou já tem uma clínica, ele tem muito essa coisa que é abrir empresa de todo jeito, porque ele acha que vai ser mais econômico, né? Inclusive em relação à previdência, porque uma coisa que você tocou num assunto que também vem muito para a área da Larice, que é o médico chega lá para fazer imposto de renda e ele tem várias fontes e todas as fontes estão recolhendo lá sobre o teto da Previdência. Você olha, meu Deus, há quanto tempo essa pessoa está tendo esse prejuízo aqui, porque está recolhendo em várias fontes sobre o teto e ele ainda acredita que pode, porque muitas vezes, inclusive, dentro da análise do imposto de renda, você começa a perceber que determinadas fontes ali de pagamento de rendimento nem fazem sentido porque elas estão dando prejuízo. Porque se ela não tivesse ali, você ia baixar a alíquota do imposto de renda e aí ela... Enfim, não teria muito sentido. Acontece com você de chegar, Larissa, lá no seu escritório, um profissional da área de saúde, um médico com um imposto de renda que, de repente, ele apresenta os rendimentos para você e você... Nossa, você está recolhendo em várias fontes o teto do INSS conectado. Isso é muito frequente. Exatamente, muito frequente. E assim, a gente fica naquela sinuca de bico daquilo que a gente estava conversando nos bastidores. Sim. Às vezes, esse médico, ele tem um profissional. Ele tem um contador que trabalha para ele. Sim. E assim, como é que o seu contador não viu? Como é que o dinheiro está escorrendo pelo ralo e você não tomou uma providência, né? E aí a gente fica, como profissional, a gente fica assim... Poxa, eu não vou dizer que o cara que acompanha a tua contabilidade não sabe te orientar direito, né? Então, a gente, assim... Mas a gente orienta, e aí é muito importante essa questão do planejamento tributário que a Lili estava falando, justamente por isso, porque isso tem um impacto não só atual, que é o recolhimento, é você pagar menos imposto, tudo dentro da legalidade, mas é o impacto futuro, quando esse médico ele procura a aposentadoria. Aí a gente olha todo o histórico dele e a gente vê, poxa, quanto dinheiro ele perdeu. Exatamente. Né? Quanto poderia ter sido economizado, quanto ele podia ter recuperado desses impostos. Sim. E já não tem mais tempo para isso. Exatamente, né? Já passou. E isso fora os recolhimentos que a gente pega muitas vezes assim... abaixo do salário mínimo. E assim, você fica, poxa, por que recolheu abaixo do salário mínimo dentro da tua empresa? Toda vez... Não, um problema muito comum é assim, virou o ano, mudou o valor do salário mínimo. Aí o recolhimento... O primeiro recolhimento é com o valor do ano anterior. Eu digo, poxa, gente, e isso hoje tem um impacto muito negativo depois da reforma da Previdência, porque esse mês ele não vai ser contabilizado. Então, ou você complementa, e aí você tem prazos para isso, ou então você perdeu. Vai perder. E isso tem muito a ver, foi muito importante você tocar nesse assunto, porque isso tem muito a ver, inclusive, com o modelo de contabilidade. A contabilidade tradicional, ela vem exatamente aí nesse fluxo. Ela vem sem ter tempo de olhar para o cliente, sabe, de analisar se aquele cliente precisa realmente contribuir daquela forma, se houve uma alteração de salário mínimo, se isso foi alterado dentro do sistema para que ele recolha de forma correta. Não tem tempo de olhar também para ver se aquele cliente, como pessoa física, estava recolhendo em várias fontes sobre o teto. Então, isso é um erro que realmente acontece e é esse modelo de contabilidade que está saindo do mercado porque não tem como sobreviver. Porque hoje tem a Larice, né, que está lá no escritório de advocacia dela e vai receber esse cliente e o cliente vai saber que houve um erro lá do contador. Porque não tem como, você vai ter que dar uma solução para o seu cliente, né? E, de certa forma, isso é bom, porque os profissionais bons ficam no mercado e aqueles que não levaram a sério a sua profissão, porque isso é uma coisa muito séria, né? Você não pode permitir que o seu cliente perca dinheiro, entre no prejuízo, que isso impacte na aposentadoria dele, sai do mercado de fato. A gente vê hoje a contabilidade digital chegou, a gente consegue automatizar muitas rotinas que são previsíveis, a gente tem tempo de analisar o nosso cliente, de analisar a empresa do nosso cliente. Então, que esse cliente que está ali com esse gap muito grande em relação à previdência, imposto de renda, que ele procure uma contabilidade que possa dar a devida atenção ao negócio dele, né? Que a gente, afinal de contas, a gente fala assim, é o sustento das famílias, é o trabalho, é tempo, né? E se é uma clínica, se é uma empresa, é o sonho daquela pessoa, assim como a gente também está tratando do nosso sonho. Só complementando também, Fabiano, esses profissionais, eles acham que o menor é o CPF. Então, quando ele te dá o CPF, ele quer te testar. E nós, como contadores, temos o grande instrumento para entrar nessa pessoa física e fazer um bom trabalho, que é a declaração do imposto de renda.
A gente, às vezes, é muito operacional. Preencheu, restitui ou paga, recibo, declaração preenchida, acabou. A oportunidade passa totalmente por nossas mãos. Esse cliente chega num especialista, também, previdenciário, e encontra essa falha, né? Então, quando você olha para ele com um olhar humano, não só operacional, você analisa de forma ampla, você vai trazer economia para ele, vai encontrar a possibilidade de rentabilizar e vai fidelizar. E, consecutivamente, a sua empresa vai trazer esse cliente e, futuramente, você fazendo todo esse trabalho com ele, ele vai ser uma empresa, uma pessoa jurídica. Ele vai confiar em você, porque ele deu o menor, que a gente sabe que não é, porque a pessoa jurídica fomenta a pessoa física, né? Então, ele vai pensando que vai te dar o menor e vai te entregar a empresa dele depois. Verdade, verdade. Agora, deixa eu perguntar uma coisa a vocês. Eu não sei, no caso, enquanto escritório de advocacia, eu não sei como isso impactaria. Confesso que eu não estudei a fundo essa questão, mas no segmento, no caso, para a contabilidade, impactaria bastante. Como vocês encaram os impactos que aquela possível reforma tributária que não passou traria para o segmento do médico, da área de saúde mesmo? Porque para a gente, para a contabilidade, a gente seria um problema. Sim, na distribuição. Seria um problema na distribuição, porque iria inviabilizar totalmente todas as pejotizações. Assim, só eu sei que vai passar para ela, mas tem uma solução de consulta que fala que é necessário que haja essa separação já, tá? Sim. Que é interessante que os profissionais prestadores de serviço retirem um salário na prestação de serviço e faça a distribuição desse lucro para que a Receita não entenda tudo com perfil remuneratório. E se tiver perfil remuneratório, tem que pagar o INSS, porque o fato gerador do INSS é a renda. Então, já existe essa lacuna, né? Já existe essa prerrogativa, sim. Mas que ainda é, como é que eu posso dizer? É algo muito vulnerável, isso. Muito sensível. Exato, né? Exato. Para a gente, o que acontece? Lá no escritório, a gente tem surgem muitas dúvidas dessa parte tributária, né? E aí é o que eu também estava conversando, a gente estava conversando ali antes. Nós trabalhamos com o previdenciário. Algo da parte tributária, claro que impacta diretamente no previdenciário, mas eu não sou o profissional habilitado para falar se essa solução é a melhor para você, para a sua empresa, se você abre uma PF, uma PJ, como é que você vai tirar o teu prolabore, como é que você vai fazer distribuição de lucros. Então, e eu acho que isso em todos os setores, né? A gente precisa ter a humildade de dizer assim, claro. Olha, isso aqui não me cabe, isso aqui é algo que eu não domino, que não faz parte do meu dia a dia. Então, o melhor é você procurar um profissional habilitado para isso, né? E aí a gente começa a trabalhar a contabilidade e o direito bem pertinho, bem junto, certeza. Porque você tem, hoje em dia... Uma complementariedade exatamente, muito grande, né, uma coisa está complementando a outra, e o digital tem facilitado essa comunicação, essa parceria, total. De você indicar, de você conseguir fazer uma reunião com um cliente teu que você atendeu hoje no presencial. Eu posso ligar para a Lilian e dizer assim, Lili, atende aí o meu cliente para fazer um planejamento tributário que faz parte do meu trabalho também. Sim. Mas, assim, é isso que eu acho importante, né? A gente trazer a interdisciplinariedade aí das soluções. Eu adorei a sua fala mesmo, porque, de fato, é muito importante a gente respeitar o limite do nosso trabalho e o limite do trabalho do outro. Isso tem muito sentido. E a possível reforma tributária foi algo que me assustou na época, porque, de fato, o nosso escritório, a nossa empresa de contabilidade, uma grande parte dos nossos clientes são da área de saúde, pejotizações legais, clínicas, UTIs. Então, de fato, isso traria um impacto muito grande para a gente. E até por isso, veja, a gente estava falando no início sobre a questão da segmentação, né? Isso traria um impacto, mas não acabaria com a minha empresa de contabilidade, porque a gente teria outros segmentos que conseguiriam ali manter. Mas ainda assim seria um impacto muito grande, porque a gente tem uma cartela muito grande de clientes nesse segmento. E que bom
que ela não passou, pelo menos, e ainda vai ser aí estudada, vai ser reiniciada, né? Porque traria realmente, inviabilizaria muitos negócios. Não só contábeis, mas também negócios médicos. Enfim. Seria um problema muito Mas grande. essa questão dessa reforma relacionada ao serviço de saúde, ela foi muito direcionada. Muito direcionada, muito, porque se há uma distribuição de lucro muito grande, né? Infelizmente, por desorganização, esse profissional recebe a sua nota na conta e acha que todo aquele dinheiro que está na conta da pessoa jurídica é dele. Então, as coisas estão se estreitando mais, está tudo muito interligado, né? As contas estão muito interligadas. Então, foi se vendo toda essa movimentação, né? Esses valores passados de uma conta pessoa jurídica para uma conta pessoa física. Então, tudo isso é distribuição de lucro. Sim. Né? Começou a se fazer essa pergunta. Contas pessoais sendo pagas nessas contas jurídicas. Um emaranhamento de contas muito grande. Exato. A gente, quando o cliente chega na empresa de contabilidade, que você vai educá-lo. Exato, Tem vícios educação, absurdos, assim. E aí envolve muita parte de gestão, né? Da gestão da empresa. Na verdade, o profissional da saúde, ele é médico, ele é enfermeiro, né? Ele não é gestor, ele não tem a PJ dele para gerir, porque ele tem... Dificilmente você encontra um médico que realmente... Quando você se depara com esse médico, que ele é empreendedor, ele dificilmente está operando a medicina. Exatamente. Ele é dono de clínica. Isso, Tem até médicos que começam a empreender e se apaixonam pela gestão e querem se distanciar da medicina. Eles querem que o negócio dele seja da área de saúde, mas eles não estão mais na operação, eles só estão fazendo a gestão. Porque, de fato, não tem como fazer as duas coisas. Essa parte da reforma tributária também, Fabiano, ela ia muito de encontro, né, com as empresas do Simples Nacional, porque o Simples ele veio para ajudar as micro e pequenas empresas. Então, como é que ia fazer uma tributação sobre uma distribuição de lucro? Ia ser também uma bitributação, porque o lucro é o resultado depois de tudo que foi pago. Depois de ter pago todos os impostos trabalhistas. É o que sobrou. É o que sobrou. Do ponto de vista, desmistificando um pouco isso, é o que sobrou. É o que sobrou, exatamente. Então, não fazia muito sentido essa tributação sobre a distribuição de lucro, principalmente para as empresas do Simples Nacional. Eles iriam limitar essa distribuição de lucro e o resto do capital ia para onde? E também porque o que acontece, até para quem está nos escutando, como é que funciona? No Simples Nacional, o empresário, o empreendedor, ele está pagando imposto sobre o faturamento. Sobre o faturamento, perfeito. Então, ele não está pagando imposto sobre uma base de presunção, ele está pagando imposto sobre o faturamento. Então, ele faturou R$100 mil, ele já vai pagar um imposto sobre 100 mil. E aí, depois disso, vai sobrar lá, vamos, R$30 mil. E esses R$30 mil vai para a conta do sócio, por exemplo. Como é que esses R$30 mil vai ser tributado novamente? Se ele já foi tributado quando ele era 100 mil. Entendeu? Porque quando você tem outros regimes, você sabe que alguns impostos ali são calculados sobre o resultado, né? Sobre uma base de presunção, sobre o lucro. Nesse caso, não foi. Não seria desse jeito. A gente pagaria imposto sobre algo que já teria sido pago. Então, era totalmente sem sentido. E, com certeza, eu vou dizer a você que eu acredito que muita gente ia fechar seu negócio. Porque, a não ser que realmente a gente, depois de ler o que ia sair, né? Porque eu falava para o cliente, olha, calma, porque vai sair... Vamos esperar. Para ver até dentro da legislação o que é que a gente consegue de estratégia para fazer a coisa acontecer de uma forma legal. Né? Isso, é porque no primeiro momento assusta, né? Mas depois a gente vai encontrando formas de... Ia ter que integralizar esse capital na empresa, aumentar o capital social, né, Fabiana? A gente, contador, ia ajeitar, né, Fabiana? Exatamente. A gente, da parte do direito, a gente sempre diz assim, que toda reforma, independente de reforma administrativa, tributária, previdenciária, toda reforma, ela traz oportunidade para o profissional. Exato. Então, assim, no começo é tudo novo, todo mundo está assustado, mas depois a gente vai lá com calma e vai pensando em novas estratégias, né? E aí sai na frente quem está por dentro, quem está estudando, quem está buscando soluções. Exatamente. Agora, uma pergunta que eu vou fazer a Larice, que eu tava... Assim, eu já acompanho você nas redes sociais, né? Acompanho ela, o esposo dela, e a gente eu já venho acompanhando ali tudo, e o seu conteúdo é muito bacana, inclusive entrega realmente assim. Eu acredito que, inclusive, o seu conteúdo, para quem quer solucionar essa dor, né? O que você coloca lá é como se fosse assim
uma oxigenação, sabe? Tem alguma coisa que eu posso fazer por mim, que alguém pode fazer por mim. Isso é muito bacana. Ontem, quando eu estava vindo, Sim. eu no carro que eu entrei, que ele compartilhou que participaria, eu passei um tempão consumindo teu conteúdo. Eu disse, nossa, quanta linguagem tranquila de ler, né? Sem Limpa. juridiquês. Limpa, exatamente. Porque a gente tem essa Oh, mania, né? não, Advogado o contabilista gosta também, de usar uns Nossa, termos e umas linguagens que eu digo, Às vezes eu gente, tô pelo com amor uns de contadores Deus. que Vamos... falam a lei tal. Não sei. Não sei, eu acho que o Quinto não quer saber, não. Não, quer não. É para resolver o quê, né? Quer que resolver. É para resolver o quê? E aí teve uma postagem que você fez, que eu achei muito bacana, que falava sobre o fato de você, de repente, o médico conseguir ter 3 aposentadorias, né? E eu achei muito interessante. Eu queria que você, de repente, explicasse pra gente, até de uma forma superficial, ou com detalhes, como você preferir, em relação a isso, porque eu acredito que é também a expectativa de muita gente. Sim, o que acontece hoje? Muitos profissionais da área de saúde, eles acham que só podem ter até 2 aposentadorias. Uma no serviço público e a aposentadoria, digamos, do serviço privado, que é a aposentadoria do INSS, né? Só que, muitas vezes, esses profissionais, ele não trabalha só nos estabelecimentos particulares e tem um vínculo público. Às vezes ele tem mais de um vínculo público. Por quê? Porque ele pode, porque a lei autoriza que ele tenha esse vínculo a mais, que isso é uma característica do profissional da área de saúde, de professor, né? Eles têm essa possibilidade de acumular mais de um serviço público, mais de um concurso, e aí ele contribuir em uma matrícula, contribuir na segunda matrícula e ter as contribuições para o INSS. Então, ele pode, no momento da aposentadoria, levar essas 3 aposentadorias. Afinal, ele contribuía para o INSS, que é um regime, para o serviço público, que é outro regime, e se nesse serviço público ele acumulava 2 cargos, ele também tem direito a 2 aposentadorias. E muitas vezes eles retardam a aposentadoria, às vezes chegam lá já com tempo para se aposentar e acha que não pode se aposentar porque já tem a do INSS e só pode ter mais uma. E, na verdade, a mesma lógica que a gente leva para o profissional que está na atividade é a mesma que a gente leva para o profissional que está se aposentando. Então, se na atividade ele podia acumular as 3, ele pagava as 3 previdências, por que é que na inatividade ele não vai poder? Se beneficiar, Né? inclusive, da contribuição, Exatamente. Né? Então, assim, o que a gente vê, e aí já é uma outra situação, uma vertente aí, é que, muitas vezes, esse médico, ele ao invés de ter 2 serviços públicos, ele tem 3. E aí, nesse momento, ele está irregular. Por quê? E por que ele chega a ficar irregular? Porque, infelizmente, a gente não tem fiscalização nos órgãos públicos. Então, quando você vai assumir um concurso público, você assina lá um termo dizendo que você não acumula ou que você já tem um outro vínculo de tantas horas. Só que acontece muito, né? De você ter esse tipo de vínculo, e aí eu estou falando de concurso público, né? O médico ele pode ter um concurso público, pode ter um cargo comissionado, ele pode ser empregado público, que é diferente, né? Mas de concurso público ele só poderia ter 2. Então, a partir do momento que ele tem 3, e a gente vê muito isso, e assim, muitas vezes é falta de conhecimento mesmo, eu já digo, aqui está irregular. Então, aí fica a teu critério, né? Se um dia o Tribunal de Contas bater na tua porta, Sim. ou você faz a opção, né? Você pode ter a chance de fazer a opção, mas você pode ser penalizado imediatamente por isso, né? É verdade, então... é verdade. Mas muito bom o esclarecimento, né? E com certeza muita gente trabalha aí, tem esses vínculos, ou tem 2 vínculos, mas também não sabe que tem direito a 3 aposentadorias. Exato. Então, veja, é aquilo que a gente estava conversando no início, né? Hoje a fonte de informação para que você consiga despertar, não só enquanto contador que está nos ouvindo, o advogado que está nos ouvindo, mas também aquela pessoa que é um médico, está nos assistindo, nos ouvindo agora, e vai começar a pensar se realmente ele não pode ter Será uma que é o meu aposentadoria a mais. caso, Será né? que é o meu caso? Como é que eu resolvo isso? Né? E tem um detalhe também nesse acúmulo, Larice, é o limite das horas.
Sim. Ele tem que trabalhar até 60 horas. E tem que ter lá ainda tem o horário do translado. A compatibilidade, a compatibilidade de horário. O translado entre um e outro. Sim, sim. Porque você não é uma pessoa, você não vai estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Né? Ainda Na tem... verdade, a questão da carga horária, das 60 horas, é um parecer até da AGU. E aí, o judiciário já vem entendendo que não existe mais esse limite de 60 horas. Ele pode até ter 2 vínculos com mais de 60 horas. Muitas vezes acontece ter 64, né? 68. Mas, e é permitido desde que haja a compatibilidade de horários e você veja a questão do deslocamento. Do deslocamento, perfeito. Porque é isso mesmo. eu já peguei extrato previdenciário que eu olhei e disse, não, esse médico, ele é onipresente. Porque ele trabalha aqui, trabalha na Bahia, trabalha no seu... Como é que faz? Não dorme, então, Não né? dorme, né? Gente, deixa eu perguntar uma coisa a você agora, Lili, que eu acho que é uma dor de empresas contábeis, né? DIF, DEMED, Imposto de Renda Pessoa Física, essa sequência aí que a gente começa para dar satisfação para o fisco em relação ao nosso cliente, em relação aos rendimentos deles, né? E aí, como é que faz essa gestão dentro da empresa de contabilidade? Como é que dá conta de tudo, ainda ser consultivo? Porque é uma logística para que a gente organize, né? É incrível, porque assim, veja, eu estava falando essa semana com o operacional lá da Tática, a gente falando, gente, tá na DIF. Pessoal, a gente tem que ter fechado o balanço de 2021 para fazer a DIF agora em fevereiro de 2022. Como é que dá tempo? Eu digo na prática, né? Como é que faz? Porque o cliente muitas vezes está mandando dezembro ainda, agora em fevereiro. Né? Porque, assim, obviamente tem aqueles clientes que já enviam tudo em janeiro, já tem aqueles clientes que são... a minoria. Mas já tem aqueles clientes que são digitais, que a gente já insere a contabilidade digital, já consegue acessar, né, o movimento dele todo conciliado através de um RP de gestão como o Omnier, que a gente faz muitos lá na empresa da gente, e aí facilita, inclusive, o nosso trabalho e desburocratiza, né, a vida do cliente. Mas, quando a gente chega em fevereiro, e existe um problema cultural aí dos empresários de, né, terem esses gaps, essa coisa de procrastinar a documentação. Como é que faz para organizar a logística, né? Sistema. O sistema que eu uso, eu não sei se é o que você usa, o Fortes. Fortes é um sistema incrível. Na DEMED, todas as notas que a gente importa para dentro do sistema, o XML, quando a gente vai puxar o arquivo da DEMED, ela já vem pronta. Então, praticidade. Já a DIRF, ela também vem pronta. Mas aí, se seu sistema fiscal tiver parametrizado com contábil e você conseguiu fechar o contábil todo redondinho, aí você tem como tirar só o arquivo e colocar lá dentro. E depois fazer a revisão. Mas é uma loucura. É uma loucura mesmo, até porque assim, o cliente em fevereiro, aquele cliente mais ansioso, ele já está mandando mensagem dizendo, olha, já estou aqui, já estou aqui com os documentos para fazer o imposto de renda. O meu pode ser o primeiro? Gente, a gente está em fevereiro ainda, em março é que começa o imposto de renda. Não sabe que a gente está gerando ainda arquivos para a Receita Federal, né? E tem às vezes um grande problema também sobre nós, também da contabilidade, tá? É que às vezes, o profissional não sabe que a importância do envio, principalmente da DEMED. Porque você vai comprometer 2 pessoas. O paciente, que ele vai fazer a declaração do imposto de renda, e o profissional que prestou serviço para o paciente. Por quê? Porque quando esse paciente cair na malha, vai culpar o médico. E o médico confiou no teu trabalho como contador. E esse médico vai perder a credibilidade do seu paciente. Consecutivamente, vai perder receita. Pode falir. E nós, contadores, vamos perder um cliente. Então, é um efeito cascata. Exatamente. Né? Então, é muito importante o envio de todas essas obrigações acessórias no prazo e de forma correta. Não adianta só enviar. Você tem que revisar o arquivo, você tem que confrontar as informações. Muito lá na empresa. Gente, olha só, essa caixinha de diálogo que aparece aqui, declaração enviada com sucesso, transmitida com sucesso, não quer dizer nada. Não significa nada, porque inclusive você pode estar cometendo um erro aí, trazendo um problema muito maior.
Então, tem que ter muito cuidado com o que a gente está informando. E, de fato, assim, você falou sobre sistemas, e eu fiz essa pergunta exatamente para a gente chegar nesse momento, que como os sistemas, a inteligência artificial, a contabilidade digital, conseguiu automatizar, né, a nossa empresa de contabilidade a ponto de a gente ter tempo para fazer um podcast, conversar com advogados sobre isso. Em pleno fevereiro. Isso, tá aqui. Exatamente, para fazer tantas coisas que antigamente não tinha como. Você não tinha como olhar para o seu cliente porque você estava envolvido com muita demanda. Porque chega fevereiro, as declarações mensais, elas continuam. E vem as anuais, que, por exemplo, a DIF. E aí você tem, além disso, né, as declarações anuais e os gaps dos clientes. Então, a contabilidade digital chegou, sei que você trabalha com o Omnia, lá na sua empresa, né, de contabilidade, e com certeza você vem destravando muito essa comunicação com o seu cliente. Eu falo sempre, sabe? E é uma das coisas que eu aprendi muito quando a gente começou a utilizar o Omnia lá na empresa de contabilidade. E isso pode acontecer, de repente, também você ter essa dificuldade aí no seu escritório de advocacia, que é o quê? A contabilidade sempre foi vista pelo cliente como uma profissão extremamente burocrática. Mas existiu sempre também um gap muito grande em relação a relacionamento. Porque, veja, como é complicado você estar sendo cobrado de alguma coisa, né? Alguém ligando para você para dizer que você precisa enviar um documento, que você precisa pagar uma conta naquele vencimento, que você precisa matricular o seu filho na escola até aquele vencimento, e alguém ligando para você para estar lembrando e para estar cobrando. Isso é algo que desgasta a relação da contabilidade com o cliente. Faz com que quando o telefone toque, o cliente veja, o Fabiano da contabilidade, nossa, vou não atender, porque com certeza está me cobrando alguma coisa. Quando você coloca a contabilidade digital na sua empresa de contabilidade, você faz com que esse modelo chegue na empresa do seu cliente, você vai estar desburocratizando a empresa do cliente, levando qualidade, permitindo que ele dê mais atenção ao core da empresa dele, né? Estude o ambiente de negócios, a concorrência, veja a competitividade, pense na precificação, o que é que está funcionando, o que é que não está funcionando dentro da minha empresa, e a contabilidade vai estar lá fazendo o trabalho dela, né, de forma muito automatizada. Então, e isso também tem um impacto, obviamente, no dia a dia da contabilidade, que recebe tudo muito pronto já, né, só para fazer aquela integração contábil e fiscal no sistema de contabilidade. Então, toda essa explicação eu estou dando para vocês para a gente entender exatamente, até para justificar e respaldar essa informação em relação aos gaps previdenciários, sabe, essa coisa do contador não ter tempo de prestar atenção no seu cliente para entender se ele está recolhendo em várias fontes ali o teto da Previdência, se ele está pagando mais imposto de renda, e se de repente uma daquelas fontes nem faz sentido porque ele está pagando para trabalhar. Então, e acontece muito. Exatamente. Então, os sistemas eles vieram realmente para automatizar esses processos. Isso impacta em diversas coisas, né? Eu acredito que você vem tendo essa cultura, tem estabelecido essa cultura dentro da sua empresa, não é, Lili? Eu acho lindo integrar o contábil com o fiscal. É lindo, É lindo demais, porque a gente antes tinha que pegar a nota, digitar no contábil para fazer o fechamento. Não, a gente importa a nota, o XML, para dentro do fiscal. Depois, fechou todo o fiscal, você joga para dentro da contabilidade. Dentro da contabilidade, se é a conta, né? Falando tecnicamente, sim. Se a conta for cliente, a gente vai ver qual a conta que vai, se vai ser uma conta banco, se vai ser uma conta caixa, faz a conciliação bancária, fechou a contabilidade. E se também o DP tiver integralizado, sim. É lindo. Eu sempre falo, é uma mágica, né? Olha, porque a gente sofria muito. Mas uma coisa que me impactou lá na minha empresa de contabilidade foi quando o Vanderlan, que é um dos responsáveis pelo setor contábil da gente, departamento contábil, fez a primeira integração do Omnia com o nosso sistema contábil. E eu lembro que eu estava ansioso na expectativa, porque a gente vinha falando sobre a contabilidade digital, mas, teoricamente, ok, você tem um poder de liderança, as pessoas sabem o que você está dizendo, acreditam no que você está dizendo, mas a prática é outra coisa, né? Então, vamos pegar esse modelo, essa empresa aqui, e ela vai ser a nossa empresa modelo aqui dentro, o nosso cliente modelo. Inclusive, essa outra empresa modelo era a minha empresa, uma outra empresa minha. E aí, ele, quando fez a integração, eu lembro que ele chegou na minha sala e falou, Fabiano, fechei o contábil em 8 minutos. Eu contei, foi 8 minutos. Inacreditável, né? Gente, é inacreditável isso.
Imagine a lucratividade da minha empresa de contabilidade como civil, isso, né? Isso. A hora honorário fica valiosíssima. Né? Como ele disse assim, agora eu vou ter mais tempo para entregar algo com mais cuidado, vou ser mais consultivo com o cliente, vou conseguir ler o relatório e entrar em contato com o cliente para levar a solução, porque a gente estimula que o nosso time seja consultivo. Então, assim, foi algo que realmente impactou e vem transformando aí, porque a burocracia continua a mesma, mas a gente, enquanto contadores, a gente sabe que o que a gente precisa entregar é solução para o cliente, estratégias, né? E aí a gente vem conseguindo fazer isso. É algo muito bacana, assim, de ver. A questão da automação, né? Ela trouxe benefícios para, nossa, em todas as áreas. A gente também trabalha, assim, com sistemas, com integrações, e quando você falou aí, fechamos a contabilidade em 8 minutos. Eu me lembro muito lá no escritório que quando a gente começou com o produto de restituição de INSS, a gente fazia as planilhas manualmente, no Excel. E isso dava um trabalho infernal, né? Porque, assim, você imagina você querer recuperar 60 competências, cada uma com um valor diferente, com reais, centavos, e se você errar ali, acabou. Muito frágil, né? Muito, exato. Então, assim, era cansativo para o profissional que estava fazendo, corria riscos, porque poderia ter erros, e aí a gente disse, não, a gente precisa pensar numa outra forma aqui de fazer, porque está tomando muito tempo e a gente ainda está suscetível a erro. E aí a gente desenvolveu um software interno para fazer esses cálculos. Então, hoje a gente passa lá o PDFzinho do extrato previdenciário e em menos de 1 minuto a gente tem o cálculo. Veja. Então, isso foi algo assim, a planilha a gente fazia em 40, 50 minutos. Estão vendendo esse software? Como é que faz? Vocês não vão comercializar esse software, não? Pois é, a gente está com ele no escritório. Eu já estou por aqui, viu? Pois é. Não, Fabiana? Algo assim, foi algo sensacional. Então, a gente fez pela nossa necessidade, né? Sim. Mas quem sabe aí pensando... Parabéns mesmo pela atitude, né? Uma forma... É muito visionário você implantar algo dentro da sua empresa com auxílio da tecnologia, tão inovador, automatizar o processo, deixar esse processo mais seguro. Sim. Veja, hoje com certeza você tem um outro tipo de comunicação com o seu cliente, com você certeza. tem mais segurança em apresentar aquele resultado para ele, porque você sabe que tem um fundamento seguro, né? Exatamente. Muito bom mesmo. Vocês são incríveis, viu? Esse INSS Pago a Maior é uma dor muito grande do profissional da saúde. Sim. Muito, muito. E eu tenho um case, eu sempre falo desse meu case de sucesso, de uma médica que ela pagava em torno de R$ 1.800 só de previdência. Ela era empregada pública federal e trabalhava em 2 hospitais privados. E recolhendo de todos eles. Então, eu disse, não, tem alguma coisa errada, eu vou estudar isso aí. E quando eu estudei, que eu vi os detalhes de cada previdência, eu vi que o empregado público ele não poderia suspender aquele desconto. Ele não poderia. Ela poderia pegar uma declaração e nessas outras 2 fontes dizer que já recolhe. Exatamente. Então, eu já passei essa informação para essa cliente. Então, ela já economizou de cara em média de R$ 1.200. E eu avaliei para trás. E ela tinha muito valor a recuperar. Ela passou uns 2 anos sem pagar imposto de renda. Por causa de todo o crédito que ela tinha de INSS. Eu tenho outro médico que tem 32 mil que a gente já recuperou dele. Só de INSS pago a maior. É muito comum, assim, porque eles têm a remuneração muito alta, né? Então, assim, se você pensar que de cada uma você vai recolher ali o limite, né, do teto, você, nossa, causa um rombo gigante. Rombo gigante. E quando você vai para 60 meses, né, que são os 5 anos que você recupera, é um valor muito considerável. Incrível. Eu, na verdade, ia até entrar em outro assunto agora, mas passou a força aqui. Você estava falando do sistema. Maravilhoso. Né? Maravilhoso. E assim, eu fiquei impressionado ainda sobre sistemas, porque eu estava em São Paulo e eu estava... Enfim, eu sempre que vou para São Paulo eu faço um benchmarking também para trazer algumas novidades aqui para a minha empresa de contabilidade. E, cara, a Forte desenvolveu um aplicativo no celular e você em breve vai saber. Já estou adiantando aqui, ó. Depois eles vão reclamar comigo que eu não sei nem se podia falar. Tá dando spoiler. Tô dando spoiler aqui. Mas um aplicativo impressionante para o setor pessoal. Assim, uma coisa impressionante. Tipo, a sua contabilidade já vai receber todas as variáveis prontas no sistema e não é o seu cliente que vai colocar essas variáveis, é o próprio funcionário.
Gente, assim, é uma coisa impressionante. Assim, eu vi o aplicativo, eles me mandaram, inclusive, eu vou dar uma estudada, porque realmente é muito importante. E imagine o quanto isso, porque o setor pessoal dentro de uma empresa de contabilidade, quando a gente fala de previdência, é aquele setor que tem menos automatização, porque a rotina não é previsível. Então, verdade. é muito difícil o robô estar ali para fazer tudo aquilo. E essa solução que a Fortes trouxe, eu fiquei impressionado, assim. Imagine você que está no DP, um colaborador do DP, abrir o sistema, porque vai rodar a folha da empresa X e as variáveis daqueles 10 funcionários já estarem todas lançadas. Porque o próprio funcionário, quando foi bater o ponto, ou quando faltou, ou quando passou da hora, ou quando precisou ir no médico, já colocou no aplicativo a informação e a contabilidade lá do outro lado já recebeu. Vai ser condição para recebimento de salário. Exatamente, né? Para que ele possa vir a receber aquele período, ele tem que fechar esse ciclo aqui com essas informações que vai ser... E o próprio empreendedor, o empresário que é o nosso cliente, na verdade, né? Ele não vai ter sequer o trabalho de ter que enviar isso para a contabilidade, porque o funcionário dele já vai ter enviado simples, sem saber até, quando foi bater o ponto. Quando é isso? Olha, está em fase de teste. Na verdade, já finalizaram os testes e eu fiquei impressionado. Assim, até para que a gente consiga, enquanto DP e contabilidade, né, cuidar mais do nosso cliente em relação à previdência. Eu acho que essas ideias, assim, elas poderiam ser bem aproveitadas no serviço público. Sim. Porque eu tenho muita dificuldade e é algo gritante. Eu sentei uma vez com o setor da folha de pagamento do serviço público e o cara me falou assim: Larice, eu não tenho como te atender agora numa demanda que eu tinha solicitado a ele. Era uma coisa simples. Eu tinha pedido uma ficha financeira de um prestador de serviço. E ele disse: olha, eu não posso te atender agora. Tu vai esperar um pouquinho, porque eu estou fazendo a folha de pagamento do Estado. Aí ele abriu o sistema lá e me mostrou como é que ele faz a folha de pagamento do Estado. Eu disse: não, você está brincando que você faz a folha dessa forma. Gente, eles não têm sistema. É manualmente. Eu disse: não, pelo amor de Deus, como é que você trabalha dessa forma? Imagina. Então, assim, isso são coisas que, se chegasse no serviço público, seria maravilhoso, porque certeza economizaria, assim, o tempo do servidor de uma forma. Então, assim, às vezes a gente vai no serviço público e a gente reclama do atendimento, a gente reclama da demora, a gente reclama do servidor, mas às vezes a gente também não sabe quais são as dores desse servidor por trás desse balcão. Sim. Isso, né? Como é que ele trabalha? Exatamente. Como é que ele trabalha, assim, no limite, sem ferramentas, sem instrumentos. Então, assim, isso seria sensacional, assim, se conseguisse expandir para o serviço público. Com certeza, com certeza. Gente, é o seguinte, deixa eu mostrar para vocês. Apareceu a Klaus aqui, depois eu vou falar com vocês sobre ela, mas também é um sistema para automatizar aí muitos processos. Um sistema também que traz uma gestão diferenciada para o cliente, para o empreendedor, para o nosso cliente enquanto contabilidade, sabe? E imagine o seu cliente agora não ter que procurar nota fiscal mais, porque ele já tem um aplicativo no celular dele, onde ele vai conseguir coletar, enfim, todas as notas fiscais do mês anterior, desse mês, ou de 5 meses atrás, ou 6 meses atrás, em PDF, do fornecedor que ele quer, com filtro de fornecedor, com filtro de data, com filtro de imposto. Então, assim, não vai precisar ligar mais para você, não vai precisar ligar mais para mim, vai estar tudo lá no aplicativo. O celular vai ficar em paz. Na verdade, com a logomarca do escritório. Bacana. Então, é muito bacana mesmo. Gente, é o seguinte, né? Vocês estão vendo aqui a tela, Lilian Versosa, Larice Guzmão, muito bom estar aqui com vocês, mas essa tela vai aparecer algumas surpresas agora para vocês. A gente está mudando de quadro. Não tava no script, não, isso aí. Mas isso aqui é um quadro novo, viu? Não sei qual foi que vocês assistiram antes de vir para cá, mas tem um quadro novo aí. É o seguinte, esse quadro é o que eu penso sobre. Tem duas pessoas aí, uma vai fazer uma pergunta a cada um de vocês, né? Cada um faz uma pergunta a uma de vocês, e aí eles querem saber o que é que vocês pensam sobre esse assunto. Vamos ver quem começa aí, quem está aí para perguntar. Esse é o Hugo Gomes, contador. Oi, Larissa, tudo bem? Larissa, vamos lá. Com a reforma previdenciária, teve algumas alterações e mudanças. Uma delas seria a idade mínima de 60 anos para aposentadoria, tanto homem quanto mulher, profissionais médicos. Com essa alteração, ele tem um dos requisitos que seria a comprovação da insalubridade por um período de 25 anos.
Com isso, como é que a gente vê a primeira pergunta, desculpa. Como é que a gente faz para comprovar essa insalubridade e como é feito esse cálculo para a aposentadoria do médico por insalubridade? Perfeito, excelente. Problema, né, com insalubridade. Excelente a pergunta do Hugo. E aí, vou até fazer, antes de responder diretamente a pergunta, vou até fazer uma observação. Essa aposentadoria que o Hugo está falando é a aposentadoria especial, que é aquela que o profissional da saúde tem direito, que seriam, antes da reforma da Previdência, você deveria comprovar 25 anos de tempo de atividade especial, que é atividade especial, para quem está nos ouvindo e não sabe o que é, do que se trata. Atividade especial é aquela em que o profissional ele está exposto a agentes que colocam em risco a saúde dele. Então, o médico, normalmente, ele está exposto a agentes biológicos, que são fungos, bactérias, vírus. E aí, mesmo ele estando nesse ambiente, com máscara, luva, touca, aquilo ali não é suficiente para eliminar a possibilidade de contágio, né, de contaminação. E aí, qual é o documento específico que trata exatamente dessa comprovação? É o PPP, que é o Perfil Profissiográfico Previdenciário. O PPP, ele é como um espelho de outro documento, que é o LTCAT, que é o Laudo de Condições Ambientais de Trabalho, né? Que é elaborado por um médico do trabalho ou um engenheiro de segurança do trabalho. E aí, esse PPP, ele é um documento individual do profissional. A empresa, ela tem que fornecer esse documento, tanto a pedido do profissional, como no momento do desligamento desse profissional. E é esse documento que vai dizer, olha, o médico João, ele trabalhava em UTI desde o dia tal até o dia tal, ele está exposto a agentes biológicos, as atividades dele são essas, essas e essas. Então, esse é o documento hábil hoje na Justiça e no INSS para comprovar essa atividade especial. Quando ele disse assim, mudou a idade para 60 anos no mínimo, o que é que ele está querendo dizer? Que antes da reforma da Previdência, bastava que o profissional comprovasse esses 25 anos. Então, teve o PPP, antigamente a gente tinha outros laudos, né? Que tem outras siglas, é uma verdadeira sopa de letrinhas, mas assim, hoje o que comprova é o PPP. Então, assim, não tinha idade mínima. Eu poderia ser um profissional com 50 anos, que comecei a trabalhar aos 25 em hospital, e completei os 25 anos, eu vou me aposentar pela aposentadoria especial. Hoje, além de você ter que comprovar esses 25 anos, você tem a idade mínima de 60 anos e tem alguns outros requisitos. Você pode misturar essa atividade especial com uma atividade comum que você tenha para completar o tempo mínimo. E aí, o que é que acontece? Lá no escritório, a gente não orienta que os profissionais da saúde se aposentem pela aposentadoria especial, por um simples detalhe. Vocês que trabalham também com profissional da área de saúde devem ter vivenciado isso. Hoje, um médico, ele se aposenta do INSS, ele para de trabalhar? Não. Ele não para de trabalhar. Então, ele tem aquilo ali como uma renda extra, né? Ele ganha a aposentadoria do INSS, porque ele tem esse direito, mas ele continua a trabalhar em hospital, dá plantão, tem clínica. Então, ele continua exposto a esses agentes, a essa insalubridade, né? Esses ambientes insalubres. E hoje, não se pode mais. O médico que estiver aposentado pela aposentadoria especial, ele tem que deixar o ambiente de trabalho insalubre. Então, assim, essa é uma aposentadoria que a gente vê com muito prejuízo para esses profissionais. Vai limitar totalmente o Porque limita profissional. Completamente. Esse profissional, ele não vai poder atuar mais. Então, assim, existe a vantagem, entre aspas, de você se aposentar com menos tempo, né, de contribuição. Em compensação, você acaba restringindo a atividade desse profissional ao longo da vida. São pessoas muito ativas, né, que continuam trabalhando após a aposentadoria. Então, para isso, existem outras soluções, né? A gente pega esse mesmo PPP, que é o documento que comprova a insalubridade, e aí a gente utiliza a legislação para aumentar o tempo de contribuição e buscar uma aposentadoria comum, uma aposentadoria por tempo de contribuição, e não a especial, que foi o que ele perguntou ali. Perfeito, adorei. Também, muito didático. Nossa, uma aula super didática, Foi. adorei, de verdade, assim, Muito bom. mas é isso mesmo. E vai limitar, né? Vai limitar totalmente o profissional a
continuar trabalhando. E o prejuízo é muito grande. Pegando também a sua fala, o que é que também eu observo relacionado a isso? O profissional laborou 15 anos num ambiente insalubre. Ele sai e vai prestar serviço como profissional liberal. Aí começa a fazer uma contribuição sobre 11% do salário mínimo, que é o contribuinte individual simplificado. Aí o que é que vai acontecer com ele? Vai limitar ele a um salário mínimo e vai limitar a forma dele se aposentar. Sim, com certeza. Então você tem que avaliar a vida laboral desse profissional como um todo. Exatamente. Se ele tem uma vida laboral, 15 anos de profissão insalubre, e se ele for trabalhar de forma autônoma, de forma sem ser como pessoa jurídica, é interessante que você faça esse planejamento tributário dessa pessoa física para mitigar esse risco. Porque muitas vezes não vai procurar um contador, um advogado previdenciário, vai lá eles e fazem por conta. Normalmente, faz por conta própria. a nossa profissão, a contabilidade um pouco menos, porque assim, tem muito a parte consultiva e preventiva, principalmente para eles que têm PJ. Sim. Mas normalmente só procuram quando dá algum problema, né? Isso. Aí eles Quando vão... descobriu que aquilo foi um problema, que a decisão Exatamente. levou a um problema. Vamos ver agora o que é que a Lili, eu acho que é para você, Lili, né? A próxima, pensa sobre essa pergunta aí. Meu Deus. Vamos Que vem ver. daí, o que vem daí? O que é que vem? Maiara Pita. Fabiano, Lília, tudo bem? Hoje eu queria tirar uma dúvida, que pode ser a dúvida de muitos. Se um médico plantonista hoje, por exemplo, ele realmente só trabalha com plantão, é mais vantagem para ele receber como pessoa física ou como pessoa jurídica? Depende. Depende. É Depende. Se ele trabalha só plantão, como contribuinte individual, por exemplo, né? Porque existem alguns tipos de contratos. Tem contratos em prefeitura que ele vai lá, tira um plantão de 12 horas como contribuinte individual, como pessoa física, né? Que a gente está falando disso. E saiu. Aí ele está dando plantão no hospital já com outro vínculo, como pessoa física. Aí, o que é que acontece também? Ele dá plantão no PJ do amigo e bota na nota. Exatamente. Então, a gente tem que avaliar como um todo. Se ele trabalha em um único lugar, dá plantão, só naquele lugar como pessoa física, ele está pagando o RPA. E o RPA é muito mais alto, né? Ele está pagando 11% do contribuinte individual. Então, é interessante que, se for até 15 mil, planejar para essa pessoa jurídica, porque ele pode entrar num cenário de 6%. No anexo 3. Ele vai continuar contribuindo como pessoa física, retirando um prolabore, faz o fator para se manter no anexo 3 e paga 6%. Você vai trazer economia e segurança previdenciária. Mas aí tem que avaliar o cenário como um todo, né? Com certeza. E vai depender, mas veja que a gente já consegue entender mais ou menos aí qual seria a direção que esse profissional teria que tomar, né? E principalmente a contabilidade também. Pronto, agora a gente vai para um outro quadro. Tá vendo, Larissa? Tá vendo, Larissa? Cheio de surpresas, né? Esse outro quadro que a gente vai entrar agora, eu acho muito bacana, porque é quando a gente deixa de falar um pouquinho sobre o lado profissional e passa a falar um pouco sobre algumas questões pessoais, né? E é muito importante hoje em dia, num ritmo tão acelerado que a gente vive de trabalho, às vezes a gente senta para jantar e está falando sobre trabalho. Sai com os amigos, está falando sobre trabalho. Vai dirigir, aí está pensando sobre trabalho. E é bom a gente também refletir um pouco sobre pessoas, né? Sim. Sobre quem a gente é, o que a gente gosta, quais são os nossos sonhos. Esse quadro é exatamente para isso, é o Desplugando. E vamos começar, vou escolher uma das duas. Vamos começar pela Larice. Eu vou querer que você escolha uma carta, Larice, para a gente ver o que é que essa carta vai trazer aí de curiosidade em relação a você. Vou escolher o número 2. Número 2, dia do meu aniversário. De mês. 2/2. Qual o maior desafio que você... Passou. Eita, passou. Passou Não rápido. Qual é o maior desafio? Eu não cheguei a ver. Vocês viram? Ah, tá. Vamos ver. Vai Vamos passar repetir. de novo? Qual o maior desafio que você já precisou enfrentar? Vamos lá. Na verdade, como estamos falando, desligando um pouco do lado profissional, né? Eu acho que o desenvolvimento pessoal hoje, ele é muito presente na minha vida. Então, assim, eu busco muito
desenvolvimento pessoal em todos os sentidos, familiar, para ajudar no lado profissional também, mas acho que o maior desafio que eu precisei enfrentar é quando você está numa situação em que você tem indignação, digamos assim, cara, eu tô aqui nesse ponto, eu preciso ir para subir um degrau, outro estágio, e o que é que eu vou fazer para isso? Então, assim, o maior desafio que eu tive foi enxergar que realmente nós precisamos estar em constante desenvolvimento e que nada melhor do que pessoas para ajudar a gente no próximo nível. Eu sempre tive em mente assim, eu consigo aprender sozinha, eu faço sozinha, eu vou meter a cara, vou aprender, vou fazer, vou procurar. E muitas vezes não é assim que funciona. Então, a vida vem lhe dar uma rasteira e você faz assim, realmente eu preciso de pessoas, eu não sou autossuficiente, eu não consigo avançar sozinha. E aí a gente buscar esse desenvolvimento pessoal e destravar, assim, muitas coisas, muitas crenças que a gente tem. Isso, para mim, foi o maior desafio de vida até hoje. Que bacana, viu? Um aprendizado mesmo, até porque eu me identifiquei muito. Me identifiquei de verdade, porque como pessoa, eu também tenho esse desafio de sempre estar tentando melhorar, tentando resolver algumas angústias, né? Alguns traumas, algumas mágoas, que a gente sabe que a gente não sai ileso de tudo. E obviamente, uma busca eterna, né, para que a gente tente ser uma pessoa melhor todos os dias, só que não dá para a gente fazer isso sozinho, né? Então, tem muitas coisas que eu acreditava e que eu ressignifiquei muito por conta do Alan, né, do meu marido, que me ensinou a enxergar as coisas de uma forma diferente. Eu também somei muito na vida dele e a dos amigos também. A gente tem uma relação muito, muito íntima, muito próxima com os nossos amigos e a gente aprende muito isso no dia a dia e também ensina. Então, a gente está aberto, né? Tirar um pouco essa coisa da arrogância, da prepotência de achar que, não, eu consigo me resolver. Não, deixa que eu resolvo. E perceber que a gente precisa ouvir, né? Principalmente aquelas pessoas que amam a gente, que estão ali querendo ajudar de alguma forma. Muito boa a sua reflexão, adorei. Que surpresa, assim, difícil a gente pensar assim. Mas foi ótimo, adorei. Tem mais uma cartinha aí para você escolher, viu? Ainda tem mais uma pergunta para você. Vamos lá. Agora só tem 9 cartas. Número 8. Número 8. Você se considera uma pessoa de sorte? Pois é, a sorte sempre me encontrou trabalhando, né? Então, eu acho que eu sou sortuda. Eu acho que, assim, na verdade, nem tudo é esforço pessoal, nem tudo é trabalho, nem tudo é... Então, sempre existe lá um dedinho da sorte. Eu também acho. Então, que assim, você pode dizer que sorte é Deus, você pode dizer que sorte é algo do universo, você pode dizer que sorte... A sorte, ela tem várias... Acho que ela tem várias personalidades, né? Então, assim... Mas eu acredito que eu sou uma pessoa de sorte e que a sorte não foi só eu que construí. Tem um dedinho lá muito de bom. Alguma coisa além. Exatamente, isso aí. Eu também me considero uma pessoa de super sorte. Apesar de saber que eu trabalho demais, que eu estudo demais, que eu corro atrás demais. A gente faz a nossa parte, né? Que eu respeito demais as pessoas, que eu tento ser o mais honesto possível com as pessoas, o mais ético, mas enfim. E comigo também, né? Mais honesto comigo também. Mas eu sei que a sorte... permite que eu faça isso e me traz também coisas muito boas. E o que é a definição de sorte, né? Sorte em que aspecto? Quando veio essa pergunta, eu me fiz essa reflexão. E o que é a definição de sorte? Eu acho que todos que estão aqui são sortudos, né? A oportunidade de viver. Sim. De viver cada detalhe, respirar. Enfim, eu acho que sorte... Em que ponto, né? A gente também tem que fazer essa reflexão. Eu sou uma pessoa de sorte, apesar da vida difícil, mas eu sou uma pessoa de sorte. Eu tenho uma filha maravilhosa, uma família. Então, sorte para mim é isso, né? É muito mais do que evolução profissional. Sorte tem a ver com o ser humano, né? É verdade, com o que a gente tem. Muito bem. Tem como pessoas, né? Eu falo como família...
tem dentro da gente também, né? Muito lindo, muito profundo. Vamos agora para as cartas. Tem 8 cartas agora, Lili. 2 cartas já foram retiradas, né? Então... A minha carta da sorte, 7. 7. Vamos ver o que é que ela vai me trazer. Você se tornou um adulto que faria a sua criança se orgulhar? Sim. Que bom, Sim. que bom. Chega, me emocionei. Que bom. Sim. Tenho muito orgulho. A criança que eu fui, se ela soubesse a pessoa que eu virei, ela ficaria muito empolgada em trilhar esse caminho. O caminho não foi fácil. Eu tive que ir atrás, né, do caminho, das oportunidades. Elas não batiam na minha porta, mas eu construí o meu trajeto. E aquela criança, se refletindo no espelho hoje, tem muito orgulho da pessoa que se transformou, né? Eu sou uma referência para minha filha. Eu sou a filha que se formou. Eu sou o orgulho do meu marido. E eu sou Lilian Versosa. Eu trouxe o nome da minha família para o Brasil. Então, aquela criança fica muito feliz. Que lindo, muito bonito, lindo. Gente, vocês duas, viu? Sinceramente. Segurei as lágrimas aqui, bom. viu? Mas isso me lembrou uma história assim, um pouco engraçada, tá? Mas eu vou contar. Eu era uma criança muito danada, muito, assim, eu era muito danada. Tipo, se a criança que eu fui estivesse aqui, tenho certeza que nada Derrubado disso estava aqui, né? Eu era um caos, assim, como criança, era muito danado. Nem parece, né? Nem parece. As pessoas que me conheceram, né, quando eu era menor, falam pra minha mãe, o que foi que aconteceu com o Fabiano? Ele gastou as energias todas lá atrás. E aí, como eu era muito danado, eu lembro que eu morava num prédio, e prédio tem toda aquela coisa, principalmente sei lá, 25 anos atrás, né? 30 anos atrás, que as pessoas enxergavam a criança realmente tem que ficar em silêncio. Não tinha toda essa didática que a gente tem hoje. E eu era aquela criança muito danada. Saudável, né? Saudável. Então, eu causava mesmo no prédio que eu morava, os vizinhos não gostavam de mim. A Amanda sofreu na sua mão. Digamos que eu também sofri um pouquinho na mão dela. E aí, assim, é muito engraçado isso. Eu contando isso pra minha psicóloga, explicando que os vizinhos não gostavam da minha presença ali, porque eu realmente era muito bagunceiro e a minha mãe acabava me colocando de castigo. E aí eu peguei uma vez um microsystem, aqueles radinhos que a gente tinha em casa de criança, e coloquei para gravar uma mensagem que estava do Criança Esperança, onde diziam que criança precisava de espaço para brincar. Veja que coisa. E aí eu gravei isso numa fita daquela pequenininha, levei lá perto do jardim onde estavam os vizinhos todos e coloquei para tocar e comecei a falar, escutem o que estão dizendo. Isso era pequeno, tá? Olha, eu preciso de espaço para brincar, revolucionário, né? Era muito danado. E aí, eu conversando isso com a minha psicóloga, ela falou, veja, tudo que você hoje tenta transformar na vida das pessoas, levar conhecimento através de palestras, ajudar os seus clientes, e toda a forma que você tem de se posicionar quando você também não está gostando daquela situação, vem lá desde criança. Aquilo não era por acaso, não era uma criança danada só que estava ali, era uma questão de personalidade, de você dizer o que você estava sentindo, você precisava dizer. E eu gosto realmente de dizer, né? E aí ela disse, e se essa criança tivesse aí do seu lado agora, o que é que você diria pra ela? Fica quieto, menino. Aí eu olhei assim, eu disse, se acalme. Se acalme que as coisas vão dar certo. Fale com calma, as coisas vão dar certo. Porque eu era muito danado, assim. Mas é bom, né, a gente refletir sobre isso, porque eu também olho pra trás e vejo aquela criança ali que foi tão apontada por aqueles vizinhos, por tanta gente ignorante que não conseguia ver que era uma criança, não ter se anulado e ter se transformado num adulto responsável e que continua indo atrás do que quer, acreditando e levantando bandeira mesmo para o que ele acredita. Isso é muito bom. Essa reflexão que você trouxe agora também me fez pensar. Eu já tinha uma veia empreendedora. Eu vendia cartão de Natal, quando chegava no Natal, eu vendia bijuteria. Eu já tinha essa veia. Criança vem com a gente, né? Eu estava contando isso lá na Tática, na minha empresa. Quando eu era pequeno, eu lembrei um dia desse que eu pegava, no jardim tinha coqueiro, eu tirava aquelas coisas de fazer pipa,
sabe? Aqueles talinhos. Fazia pipa, pegava sacola de supermercado, cobria e pedia pra minha mãe ficar na frente do prédio. A Amanda tá aqui, eu acho que lembra disso. E pedia pra minha mãe ficar na frente do prédio porque eu queria vender. Ficava tudo lá pendurado, ninguém comprava, mas eu tava lá. Tá lá. E eu ligo também muito a questão das palestras, que eu me posicionei como palestrante de palco, e eu depois tentei entender o porquê disso, e eu lembro que quando eu era pequeno eu ficava em cima de um batentezinho, num degrau assim, de 2 ou 3 degraus, e meus amigos ficavam embaixo e eu ficava ali falando alguma coisa para eles. Então, a gente consegue identificar muita coisa na nossa infância, isso, né? Verdade. Muito bacana, eu adorei a pergunta, essa pergunta aí foi ótima. Também. Até Foi eu refleti, profunda. veja, nem era pra mim, eu falei A gente só. reflete. Profunda. Vamos ver aí qual a última carta que a Lili vai escolher. Há limites para os sonhos? Não. Não há limites para o sonho. Tudo é possível. Verdade. Só basta você acreditar. Igual a Xuxa, né? Tudo pode ser. Mas é verdade. Só basta você acreditar. Acredite. É possível chegar onde seus sonhos estão. Eu tenho uma foto que eu coloco no início, né, dos treinamentos que eu sou convidada a participar, que é uma foto que eu tirei lá em Santa Catarina. Quando eu era criança, eu escutava o bater do Beto Carreiro. Sim. E eu disse, um dia eu vou lá. E eu fui lá. Eu consegui. Eu consegui chegar lá e aquela foto, para mim, é uma foto que tem muito significado, porque eu fui onde eu sonhei, com trabalho, com muito esforço, com muita dedicação. Tudo fruto De acreditar no de sonho. acreditar no meu sonho. Isso aí, lindo, lindo. E a gente tem o hábito de, assim, quando a gente sonha, a gente consegue sonhar além do que a gente consegue ver. Isso. E quando a gente deseja, às vezes a gente só deseja o que está no nosso campo de visão. Então, é por isso que eu acho que o sonho é essencial na vida de todo mundo. Porque se a gente não conseguir enxergar além do que a gente está vendo hoje, a gente não consegue sonhar. É Gente, verdade. que presente, viu? Ainda bem que eu chamei vocês aqui para esse episódio, porque A energia um presente é muito para boa, mim, é um prazer. presente mesmo para quem está ouvindo a gente, quem está assistindo, foi realmente um grande prazer, uma honra. Como eu falei, um presente, viu? Nosso episódio chegou ao fim. Foi muito rápido, né? Mesmo, Concordo, no foi instante. muito rápido. Chega a me sentir em Não casa, é? aqui no microfone. Eu falei que seria um A bate-papo gente muito começa bacana, nervosa, né? Com o microfone e tal. Mas nem depois a gente já pareciam, tá viu? tão- Nem pareciam nervosas vocês. E foi, eu Estavam muito suei tranquilas. que só aqui. Mas eu quero mesmo agradecer por terem aceitado o meu convite, por estarem aqui, por acreditarem também que esse meu projeto pode levar aí inspiração para a vida das pessoas, né, que pode fazer com que aquelas pessoas que estejam, às vezes, desestimuladas para alguma coisa, seja na vida profissional ou pessoal, que elas vejam que pode dar certo, né, que existem cases de sucesso e que esses cases não são tão distantes assim, né. Então, muito obrigado mesmo por tudo, por partilharem tanta coisa boa hoje. Eu que agradeço aqui a presença de estar ao lado de vocês dois, porque são referências no que fazem e, assim, a gente se conhecer um pouquinho como pessoa também, falar de outras coisas que não foi trabalho, né? E isso é muito, muito legal. Agradeço muito o convite. Que bom, obrigado. Espero que tenhamos outras oportunidades para a gente compartilhar mais um pouquinho. Com certeza. Verdade. Agradeço pela oportunidade, por esse espaço, por ter trazido, né, esse tema tão forte, tão necessário, né, que é trabalhar com esses profissionais de saúde. Uns profissionais que precisam muito de serem cuidados. É verdade. E você teve esse pensamento, esse feeling de trazer essa ajuda aqui nesse podcast para somar na vida deles. Que bom, Obrigada que pelo bom, convite que bom, e por gente. contribuir para essa classe. Gente, obrigado mesmo, obrigado demais, viu? Gente, eu espero que vocês tenham gostado aí de assistir no YouTube, de ouvir no Spotify esse super episódio que, assim, eu já estava numa expectativa alta, mas superou de fato as minhas expectativas e eu estou muito feliz. Muito obrigado por nos escutarem, nos assistirem e até a próxima. Fiquem todos com Deus. Gente, foi lindo, viu?